Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Empreendedorismo, abertura de empresas no Brasil atinge novo recorde. Mochila à prova de bala tem se tornado popular nos Estados Unidos, com alta nas vendas do acessório. Cientista rejuvenesce 10 anos após passar mais de 3 meses morando dentro de uma cápsula no fundo do mar. Nos primeiros 4 meses deste ano, o número de abertura de empresas no Brasil atingiu um novo recorde e ultrapassou a marca de 1.300.000 novos CNPJs registrados. Dessas empresas, quase 94% são micro ou pequenas empresas. Os dados são de um relatório do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Com o fim da pandemia de Covid-19, a economia vai mostrando aos poucos sinais de recuperação. E o momento é de esperança para milhões de brasileiros que resolveram empreender. O levantamento Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, mostra isso. Houve aumento de 21,8% na abertura de empresas entre janeiro e abril deste ano, em comparação com o quadrimestre anterior. Já são cerca de 21 milhões de companhias ativas em território nacional, sendo 93,7% delas classificadas como micro ou pequenas empresas. Mas é preciso conter a euforia. Em relação ao mesmo período de 2022, houve uma queda de 1,6% no registro de CNPJs. Também cresceu o número de empresas que fecharam as portas. Acréscimo de 34,3% em relação ao quadrimestre anterior e de 34,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, quase 737 mil CNPJs foram encerrados entre janeiro e abril de 2023. Apesar disso, o saldo geral de empresas abertas no início deste ano permanece positivo. No total de CNPJs abertos no período, 83,8% estão nos setores de comércio e serviços. Um exemplo do bom momento do empreendedorismo no Brasil é o casal Camila e Val. Recentemente, eles abriram um pequeno negócio, um hortifruti aqui na zona oeste da capital paulista. Mais do que uma empresa, o projeto representa a realização de um sonho de toda a família. O bairro está crescendo, muitos prédios, muitos condomínios, e eu vi a necessidade de não ter nenhum hortifruti aqui. E como antigamente eu mexia com isso, eu fazia SEASA para algumas empresas, eu tinha uma vocação de abrir um hortifruti para mim. Aí quando eu casei com ela, a gente conversou, ela falou, não, eu já trabalhei com isso, então vamos fazer. Aí era um sonho nosso de cada dia. Mas para tornar realidade esse projeto, o casal teve que planejar bem o negócio. A gente pesquisou, né, o bairro, a localização, né? Por mais que a gente mora aqui, a gente teria que encontrar um lugar que seria de bom acesso, né, e boa visibilidade para todos terem acesso a chegar até nós, né? Então a gente pesquisou, a gente encontrou esse espaço, né, através de um amigo nosso que nos indicou, e aí foi tudo perfeito. Apostando na retomada da economia, os microempresários pensaram em consolidar e expandir o hortifruti. Tudo tá voltando ao normal, tudo tá se encaixando novamente. Então, assim, a gente achou que realmente agora seria o momento oportuno. Em breve, vamos tentar crescer, trazer mais funcionários, mais empregados para o mundo andar, a economia avançar. Val e Camila trabalham com dedicação para poder oferecer condições melhores de vida para a família. Comprar a nossa casa, nosso apartamento, ver um sonho, poder ter coisas boas na vida através disso aqui. Os clientes vêm até aqui a nós alavancar para frente, crescer na vida. Hoje nós estamos pequenos, mas amanhã a gente pode ser muito grande, muito mais maior, ajudar muita gente, fazer coisas boas na vida e ajudar minha família, minha mãe, meus pais, minhas irmãs,
Com isso aqui eu dou um sonho para eles, estão no Nordeste, no Natal. A gente está dando um primeiro passo para ajudar a nossa família, né? Primeiro de tudo, né, a gente tentar dar uma vida melhor para eles e futuramente consequências vão vir, que são a nossa casa própria, né? Ter um carrinho para a gente poder, né, passear, né? E até mesmo a nossa família ajudar, né? Temos filhos, igual tem uma filha pequena, dar um bom estudo para ela e preparar ela para a vida, né? As novas regras para o Vale Refeição e Vale Alimentação de 2023 já estão em vigor. As diretrizes para a concessão e a utilização desses benefícios passaram por importantes alterações em sua estrutura e agora possuem restrições de uso. As novas regras do negócio bilionário de Vale Alimentação e Vale Refeição abriram espaço para mais concorrência e vantagens para os funcionários. Desde maio, empresas que emitem cartões de benefícios passaram a ter segurança jurídica para atuar mais fortemente no mercado. Além disso, práticas que beneficiavam o RH das empresas e atrapalhavam a concorrência no setor foram proibidas. Contudo, para os trabalhadores, as principais mudanças foram adiadas por um ano para maio de 2024, como a portabilidade do VR e integração das redes de diferentes operadoras. A portabilidade permitiria que os funcionários escolhessem com qual marca querem receber o seu benefício, o que poderia levar ao oferecimento de descontos e cashback. Porém, esse mercado é altamente relevante para as empresas, pois permite que os valores repassados aos funcionários não sejam caracterizados como salários, portanto, sem a incidência de encargos sociais, além de poderem ser usados por algumas companhias para abatimento no imposto de renda. A nova legislação dá margem também para a chegada dos chamados Bank as a Service, que seria as companhias emitindo por meio de bancos parceiros seus próprios cartões de benefício. Apesar das mudanças na legislação darem mais segurança jurídica para que as empresas possam oferecer seus serviços e, especialmente, concorrer em pé de igualdade com grandes players do setor, o entendimento da legislação não tem sido o mesmo para todas as empresas. Além disso, há divergências sobre o início da permissão de operação com bandeiras de aceitação ampla. A visão é acompanhada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador, que inclui as grandes empresas do setor, que operam com suas próprias redes de pagamento, credenciando cada um dos estabelecimentos. A associação também se coloca contrária à portabilidade, onde não vê a possibilidade das empresas oferecerem grandes novidades para além dos serviços já prestados. A crise econômica no Brasil atinge até o que é considerado pequeno, como, por exemplo, o consumo de produtos streaming. Um levantamento mostrou que uma parcela grande da população brasileira não paga o plano e prefere o consumo de streaming com veiculação de publicidade. O estudo realizado pela Magnite, empresa especializada em vendas de anúncios, demonstrou que apenas um quarto da população brasileira ainda não assiste serviços de streaming de TVs conectadas com propagandas, enquanto outros 74% dos espectadores do país utilizam alguma plataforma de vídeo que expõe campanhas publicitárias dentro da sua programação. O estudo foi feito entre março e abril deste ano, avaliando as respostas de quase 5.000 usuários com idades entre 16 e 74 anos. Além de mostrar que o brasileiro aderiu aos serviços com publicidade, a pesquisa também traz informações sobre a intenção de migrar de planos mais atrativos financeiramente, mesmo com inserções publicitárias. O levantamento apontou que do grupo que ainda paga para não ver as campanhas, 44% deles afirmou que provavelmente cancelaria ou reduziria a assinatura de TV paga, enquanto 70% deles assinariam uma nova plataforma de streaming gratuito ou de menor custo. Se de um lado o público desses serviços vem crescendo no país, os anúncios e a atenção das marcas também.
Para os anunciantes, a possibilidade de hipersegmentação das campanhas se transformou em um atrativo para investir mais nessas plataformas. E olha só, 85% dos brasileiros ainda têm preconceito em relação às mulheres. E a porcentagem é maior quando a ONU mediu esse tipo de comportamento no mundo inteiro. Um levantamento realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostra que o sexismo, ou seja, um conjunto de preconceitos e discriminações que se baseiam no sexo, e é extremamente prejudicial e chega até mesmo a legitimar atos de violência, tanto física quanto psicológica. Mas esse sexismo não é só dos homens contra as mulheres. Em alguns casos, acontecem até mesmo entre elas. Para a fundamentação do estudo, foram analisados 4 tópicos, sendo eles a integridade física, a parte educacional, política e econômica. A partir disso, saíram os dados que preocuparam demais as autoridades. Isso porque, mesmo sendo pesquisada em 80 países, a porcentagem de pessoas que têm algum tipo de preconceito contra as mulheres é assustador, cerca de 90%. O número assusta, já que esse preconceito baseia todas as violências que elas sofrem. No Brasil, o número é um pouco menor, porém continua extremamente alto. 84,5% das pessoas têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres. Dentro dos pesquisados, cerca de 40% acredita que as mulheres possuem menos direitos do que os homens. Além disso, 31% dos brasileiros acreditam que os homens deveriam ter mais direito ao trabalho do que as mulheres, ou que os homens fazem melhores negócios do que elas. Esses são números que, de uma maneira mais explicativa, precisam ser mudados com urgência. Isso porque uma sociedade livre de preconceitos, ou pelo menos com menor controle, tende a ser ainda mais próspera. Os especialistas acreditam que, apesar das campanhas globais pelos direitos das mulheres nos últimos anos, o número de pessoas que têm preconceito contra as mulheres quase não diminuiu na última década. Dessa forma, alguns caminhos precisam ser executados, como, por exemplo, o fortalecimento dos sistemas de proteção e assistência social que atingem as mulheres, promoção da inclusão financeira para a geração de renda a longo prazo e um dos principais, o combate à desinformação de gênero, além do combate ao discurso de ódio e violência. Para essas sugestões realmente saírem dos estudos e serem aplicadas, será necessário investimentos em leis e medidas políticas que promovam a igualdade das mulheres na política para construir estados sensíveis às questões desse tipo. Nos Estados Unidos, onde os ataques a tiros são frequentes, a mochila à prova de bala tem se tornado mais popular. O medo está mudando a vida de milhões de americanos com a alta das vendas do acessório. Em algumas escolas dos Estados Unidos, alunos de 5 anos são ensinados sobre quando fazer barricadas nas portas e quando correr para salvar a vida se um atirador estiver rondando os corredores. Cerca de 60% dos adultos dizem ter conversado com seus filhos ou outros parentes sobre a segurança com armas. Algumas dessas conversas são desencadeadas por exercícios nas salas de aula dos Estados Unidos. No ano passado, um casal se mudou para um novo bairro em Louisville, Kentucky, depois de se mudarem de Old, na mesma cidade, onde, segundo eles, contavam o número de tiros à noite. Mas no mês passado a violência o seguiu. E em novo bairro, quando um atirador matou 5 ex-colegas de trabalho em um banco local. O casal então decidiu comprar mochilas à prova de balas para seu cão e seu filho, após o registro do tiroteio. Um shopping center, uma sala de aula, uma festa na casa de um adolescente, todos estes locais sofreram o flagelo de um ataque a tiros nos Estados Unidos nas últimas semanas. Para muitos americanos, parece que isso pode acontecer em qualquer lugar.
O número de crianças e adolescentes submetidos à cirurgia bariátrica nos Estados Unidos dobrou nos últimos 5 anos. De acordo com um estudo publicado em uma revista científica em 2016, 726 jovens foram submetidos ao procedimento para perda de peso. Em 2021, foram cerca de 1.300. Apenas entre 2020 e 2021, dado mais recente disponível, o aumento foi de 19%. A obesidade infantil é um problema sério não apenas nos Estados Unidos, como no mundo todo. Tanto que esse é considerado um dos principais desafios de saúde do século XXI pela Organização Mundial da Saúde. Embora a cirurgia bariátrica possa parecer uma intervenção drástica para pessoas tão jovens, os autores do estudo afirmam que as consequências da obesidade grave podem ser ainda piores. A obesidade causa danos em quase todas as partes do corpo de uma criança, sobrecarregando o coração e os pulmões, interrompendo os hormônios que controlam o açúcar no sangue e a puberdade e aumentando a probabilidade de problemas como hipertensão, colesterol alto e diabetes tipo 2. Além de contribuir para a apneia do sono, há um maior risco de doença cardíaca e esteatiose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. A obesidade também pode afetar gravemente a autoestima e bem-estar mental de uma criança ou de um adolescente a longo prazo. As cirurgias metabólicas e bariátricas alteram partes do estômago e intestinos, de forma a afetar a forma como o corpo absorve os alimentos. Isso pode levar a mudanças na ingestão de alimentos, pois a pessoa passa a sentir menos fome e mais saciedade. Embora muitos médicos fiquem preocupados com a realização desse tipo de intervenção em pessoas tão jovens, a maioria dos especialistas concorda que as crianças não podem ficar sem tratamento. No início do ano, a realização de cirurgias para perda de peso neste público ganhou o aval inédito da Academia Americana de Pediatria. Na primeira atualização em 15 anos das diretrizes para o tratamento da obesidade infantil, uma das maiores e renomadas sociedades médicas do mundo pede o uso imediato de terapia comportamental e de mudanças no estilo de vida. Além disso, a AAP também recomenda cirurgia e medicamentos para alguns jovens, em especial aqueles com obesidade grave, quando o índice de massa corporal, o IMC, está pelo menos 20% acima do que é definido como obesidade. O estudo de um grupo de cientistas da USP e da Unifesp apontou que a prática de exercícios físicos, como musculação, funciona como uma terapia simples e acessível para pacientes com a doença de Alzheimer. A informação é da agência FAPESP. Apesar de idosos e pacientes com demência dificilmente estarem aptos a realizarem exercícios aeróbicos de alta intensidade, como corrida, essas atividades são o foco da maioria dos trabalhos científicos relacionados à doença de Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde, por sua vez, recomenda o exercício resistido como melhor opção para a manutenção do equilíbrio e da postura, e, consequentemente, a prevenção de quedas. O exercício resistido é caracterizado por contrações de músculos específicos contra uma resistência externa, sendo considerado uma estratégia essencial para aumentar a massa muscular, a força e a densidade óssea, bem como melhorar a composição corporal geral, a capacidade funcional e o equilíbrio. Além disso, ajuda a prevenir ou mitigar o enfraquecimento muscular, facilitando o desempenho das tarefas do dia a dia, principalmente para pessoas de mais idade. Para observar os efeitos neuroprotetores dessa prática, pesquisadores dos departamentos de Fisiologia e Psicobiologia da Unifesp e de Bioquímica do Instituto de Química da USP conduziram experimentos com camundongos transgênicos, que possuem uma mutação responsável pelo acúmulo de placas beta-amiloide no cérebro. Essas proteínas se agrupam no sistema nervoso central, comprometem a transmissão de sinapse e causam danos aos neurônios, sendo consideradas marcas típicas da doença de Alzheimer.
E com a chegada da idade, alguns problemas de saúde surgem quase que de maneira natural. Mas uma doença tem chamado a atenção, é a osteoporose masculina. Cerca de 25% das fraturas relacionadas a essa doença atingem os homens. A osteoporose é caracterizada por uma diminuição da massa óssea, pela deterioração da microarquitetura e qualidade do osso. O motivo disso é que, à medida que envelhecemos, o osso acaba se deteriorando e perde a qualidade. Com o passar dos anos, o processo de reposição dos tecidos se torna deficiente e as células responsáveis pela formação do osso não são capazes de compensar a perda do material eliminado. A estimativa é que o número de afetados seja de 200 milhões de pessoas, com 9 milhões de fraturas por ano. Ou seja, em números, é quase a população inteira do Brasil. Nas mulheres, essa perda de qualidade óssea fica muito evidente após a menopausa, porque o nível de estrogênio, o hormônio que tem efeito protetor sobre o esqueleto, diminui. Mas, embora os homens não tenham uma perda repentina de hormônios, eles sofrem muito mais fraturas ósseas por osteoporose do que imaginamos. Cerca de 25% dos casos acontecem em homens, o que aumenta as complicações e a mortalidade associadas a essas fraturas nesse grupo. No Brasil, todos os anos, cerca de 80 mil homens apresentam uma fratura por fragilidade do quadril, sendo que 1 em cada 3 morrem no primeiro ano e outros tantos voltam a sofrer fraturas. Apesar desses dados, a osteoporose nos homens é subdiagnosticada e, por isso, em muitos casos, não é tratada, principalmente a partir dos 40 ou 50 anos de vida. Os médicos explicam que, com o envelhecimento, surge também uma situação de inflamação crônica de baixa intensidade que acelera o processo de degradação óssea. Além disso, com a idade, aumenta também a deficiência de vitamina D, hormônio fundamental para a mineralização e qualidade óssea, e assim a função muscular diminui. Então tenha atenção, já que a qualidade do esqueleto exerce um efeito direto na saúde. Todo mundo, homem ou mulher, deve se preocupar em cuidar dos ossos. Uma forma de cuidar é se manter ativo, adotando uma alimentação variada rica em cálcio e evitando o consumo de álcool e de tabaco. Esses são fatores essenciais para uma boa qualidade de vida e extensão da vivência. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo mostrou que os protetores solares disponíveis atualmente no mercado, mesmo sendo indispensáveis para proteger a pele da exposição ao sol, não são suficientes para barrar todas as faixas de luz que provocam danos à saúde. Foi o que apontou um novo estudo conduzido por pesquisadores do Centro de Pesquisa em Processo Redox em Biomedicina da Universidade de São Paulo, publicado na revista científica Journal. A luz visível compreende as faixas de comprimentos de onda de 400 a 750 nanômetros. Os pesquisadores afirmaram que pouca atenção é dada aos efeitos da luz visível na pele. Então, para investigar a fundo esses impactos, os cientistas utilizaram queratináticos de pele humana imortalizados, o RACAT, células presentes na epiderme, responsáveis pela produção de queratina, e os irradiaram com faixas de luz violeta 408 nm, azul 466/478 nm, verde 522 nm e vermelha 650 nm. A LV, luz visível, representa aproximadamente 45% da irradiância solar total que atinge a pele humana, em comparação com aproximadamente 5% da radiação UV, sendo a faixa especial que forma os maiores níveis radicais livres. Ou seja, a LV sozinha induz 50% dos radicais livres gerados na pele sob exposição solar, escreveram os autores no estudo. E olha só, um novo relatório da ONU sobre o acesso universal à energia
mostra que durante a última década, mais do que nunca, as pessoas em todo o mundo tiveram acesso à eletricidade. Mas na África, a situação não melhorou. Países como Nigéria, Congo e Etiópia continuam com o mesmo nível de cobertura. A ONU tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que deverá ser alcançados daqui a 7 anos. Um deles é o acesso à energia confiável e moderna para todos. Mas os números de vários países africanos deixam dúvidas sobre o cumprimento da meta, a não ser que os governantes façam esforços bem maiores do que atualmente. O alerta está no novo estudo publicado pela Agência Internacional de Energia, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde. O relatório descreve um progresso significativo, mas desigual. Globalmente, o número de pessoas sem acesso à eletricidade diminuiu de 1 bilhão e 200 milhões em 2010 para 750 milhões em 2019. O impacto financeiro da Covid-19 até agora tornou os serviços básicos de eletricidade inacessíveis para outros 30 milhões, principalmente na África. Embora o relatório também conclua que a pandemia da Covid-19 reverteu algum progresso, o diretor da Divisão de Estatística do DESA destacou que isso apresentou oportunidades para integrar políticas relacionadas aos ODS 7 em pacotes de recuperação e, assim, aumentar o desenvolvimento sustentável. E olha essa notícia, um cientista norte-americano de 55 anos rejuvenesceu 10 anos após passar mais de 3 meses morando dentro de uma cápsula no fundo do oceano. Vamos ver. Joseph Dituri, oficial aposentado da Marinha dos Estados Unidos, aceitou o desafio de passar 100 dias dentro de uma cápsula no fundo do mar. O experimento Pra Lá de Diferente tem o objetivo de mostrar como o corpo humano reage após passar tanto tempo em um ambiente fechado. E até aqui, os resultados são animadores. Exames realizados no cientista mostraram mudanças positivas no organismo desde o início do experimento, como o aumento do comprimento dos telômeros em 20%, o que equivale a mais de uma década de rejuvenescimento. Além disso, ele tem até 10 vezes mais células-tronco do que antes e experimenta um sono profundo de 60% todas as noites. Segundo os monitores do experimento, as mudanças na saúde do cientista são atribuídas à pressão do ambiente subaquático. O ambiente fechado semelhante às câmaras hiperbáricas que podem melhorar o fluxo sanguíneo, o metabolismo e a função cerebral, além de aprimorar as funções cognitivas e físicas, o sono e a marcha. Ao concluir a missão, ele irá quebrar o recorde mundial de permanência em um ambiente subaquático, que era de 73 dias. Durante esse tempo na cápsula, ele está testando tecnologias que podem ser usadas pela NASA em missões para Marte. Joseph também está investigando maneiras de evitar a perda de massa muscular no espaço, um problema que afeta os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. E a experiência está longe de ser entediante para o cientista. Joseph trabalha por 1 hora, de 4 a 5 dias por semana, e tem acesso a ciclos de exercícios. A cápsula subaquática onde o cientista está vivendo é pequena, mas de acordo com relatos do norte-americano, o local é bastante confortável. Tem cozinha, banheiro, 2 quartos e uma pequena piscina, que serve como entrada e saída. Além disso, ele também tem acesso a televisão, cafeteria, frigobar e micro-ondas. A cápsula também possui uma janela com vista para o oceano. 158 quilos de moedas foram retirados do Rio Iguaçu, na região da Passarela das Cataratas do Iguaçu. A ação foi realizada em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. No local foram encontradas moedas de 40 países, a grande maioria delas em processo de corrosão. As de maior valor, juntas valem aproximadamente R$ 3.000,
que serão destinados a uma ação ambiental do Parque Nacional do Iguaçu. Embora comum, a prática de arremessar moedas das passarelas das cataratas do Iguaçu é prejudicial à saúde dos animais que habitam no local, já que eles podem confundir o objeto de metal com alguma presa e acabar comendo a moeda. O recolhimento das moedas é feito uma vez por ano. Nas buscas também foram encontrados vários tipos de objetos perdidos ou arremessados pelos visitantes nas águas, como celulares, crachás e até mesmo alianças. A ação foi realizada pela concessionária Urbia Cataratas, com o apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. As pessoas que criam cães e gatos gostam de deixá-los o mais seguro possível em caso de precisarem se ausentar. Por isso, hoje em dia, é muito comum você encontrar creches e hotéis para os pets. Se você quer aproveitar um refúgio com seu bichinho de estimação, o primeiro andaz da Cidade do México pode ser a solução. Além de aproveitar a área interna e externa do Rooftop Beer Garden e Canine Club e provar as comidinhas e bebidas de um food truck que oferece um drink canino que é feito com água, caldo de ossos, carne e ervas para seu companheiro, você pode depois dar uma espiada na boutique de acessórios da Perro de Mundo. O novo hotel, que ocupa um prédio em arte deco restaurado e projetado por um arquiteto mexicano, fica em meio aos cafés e lojas de ruas arborizadas que rendem caminhadas para lá de charmosas. Além disso, fica perto do Parque México, muito popular entre os tutores locais. Dentro do hotel, você descobre vários toques divertidos, como as escadas rolantes em magenta, que é uma mistura de vermelho e violeta, e as paredes pink, marca registrada do uso ousado de cores no trabalho do arquiteto mexicano. Quando bater a fome, o restaurante Cabuya, que ocupa a cobertura e foi decorado para lembrar um clube de praia de Tulum, oferece uma visão panorâmica dos prédios, a presença de DJs no fim de semana e um cardápio de pratos inspirados nos sabores de Barra e Yucatán. Há também uma piscina aquecida na cobertura, uma academia e um spa com produtos locais. Diárias a partir de $269, mais a taxa PET, que inclui também os felinos, é de $100 por animal. A CEAGESP, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, acaba de completar 54 anos. O maior entreposto de alimentos do Brasil lembra mais uma cidade, onde passam 60 mil pessoas todos os dias. A variedade de pescados, frutas e hortaliças encontrados aqui impressiona. São produtos vindos de vários estados do Brasil e até de outros países, que pela CEAGESP chegam à mesa de milhões de brasileiros por meio das armazenadoras e entrepostos localizados em 13 cidades de São Paulo, especialmente o da capital paulista, um dos maiores do mundo em volume de comercialização e tamanho, com cerca de 700 mil metros quadrados. E também um dos mais importantes do Brasil, como destacou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, no evento de celebração dos 54 anos da empresa. A CEAGESP, junto com a Ceasa de Minas, elas respondem por 30% do abastecimento no Brasil. A CEAGESP, aqui frequentam 60 mil pessoas por dia. É a referência para todo o abastecimento da região metropolitana e do Brasil. Então isso aqui é uma riqueza, isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro e um patrimônio do povo paulista. Só em 2022, o valor comercializado pelos entrepostos da CEAGESP foi de 15 bilhões e meio de reais, com quase 4 milhões de toneladas de produtos vendidos. E o que sobra aqui tem destino certo. A CEAGESP realiza ações de combate ao desperdício. A gente tem nosso banco de alimentos, que é fornecido pelos nossos permissionários,
que são mercadorias que se excedem, que tem algumas avarias, pequenas avarias, e elas são fornecidas para o banco de alimentos. E isso nós juntamos e fornecemos para as entidades escritas aqui no CEAGESP ao longo do tempo aqui. Como abrigos de idosos e escolas. Uma ação que pode ser ampliada com o apoio do governo federal. Temos muitos alimentos aqui que podem ser processados, que podem ser redistribuídos. E o banco de alimentos da CEAGESP é muito importante. Ele vai ter um fortalecimento da nossa parte. E além do que se vê nos balcões, a CEAGESP também é famosa pela gastronomia, com a tradicional sopa de cebola, que faz parte do festival que acontece aqui todos os anos, entre os meses de maio e agosto. E a deliciosa paella, prato espanhol feito com frutos do mar, servido aqui em datas especiais ou durante o Festival do Pescado e Frutos do Mar, que acontece em setembro. Para mais informações sobre os festivais, acesse ceagesp.gov.br. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!